E aí, pessoal, tudo bem? Espero que a semana de vocês tenha sido produtiva. Vamos agora para nossa análise. E hoje eu trago para vocês aqui um material para a gente discutir algumas nuances nessa evolução e na percepção da comunicação do jornalista, né? Quando ele está diante da câmera. Como é que ele deve se portar? Como é que ele deve se vestir? Isso gerou polêmica nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora. Bajo es un buen dato. Y sobre todo con lo que estaba pasando en Wall Street, que parecía que estaba en aumento y por lo que vemos bajó. Muy bien. Bueno, Volvemos. dale. Quando você pensa em um apresentador, logo a imagem que vem na sua cabeça é aquela pessoa de terninho, de terno e gravata, no caso dos homens, com cabelinho alinhado, às vezes até um óculosinho, né, quadrado. Essa é a imagem que as pessoas têm do jornalista, é a imagem estereotipada, né? Então, fugindo um pouco disso, para a gente fazer essa análise, eu quero primeiro falar um pouquinho com vocês da evolução que teve ao longo do jornalismo, nos formatos e na própria linguagem. Quando eu digo linguagem, não é só a falada, é também a linguagem gestual, a maneira como a gente se veste também fala, né? Passa uma mensagem, passa algum tipo de informação. Então, ao longo dos anos, a gente teve algumas evoluções nesse sentido. Por quê? Aquele jornalismo mais tradicional, mais quadradinho, no estilo bancada, sentadinho ali, lendo a notícia, todo engravatado, como eu disse no início, esse perfil, ele foi meio que não deixado de lado. Isso existe até hoje e funciona muito bem. Mas ele foi sofrendo algumas evoluções. Por quê? Porque o jornalismo, a TV também é reflexo da sociedade, do meio onde a gente vive. Então, como a gente foi perdendo um pouco da formalidade toda, com as redes sociais, com a internet, o jornalismo meio que acompanhou isso. E aí a gente viu cada vez mais apresentadoras usando brincos um pouco maiores, usando um batom mais forte, usando nas unhas, um esmalte mais forte, coisa que antes não podia, era tudo clarinho, era um bege, era um cinza, era um brinquinho pequeno. Hoje em dia a gente já pode dar um pouquinho de extravagância, um anel bonito, grande no dedo. Se você acompanhar hoje, pegar uma foto, vou mostrar para vocês, uma foto de um apresentador há 10 anos, há 20 anos, atrás, e uma foto de um apresentador apresentando um telejornal hoje em dia. O mundo está assustado. O acidente nuclear na União Soviética é o mais grave da história. Rapidamente pela Câmara dos Deputados, a lei poderá punir os culpados em processos em andamento. O pedágio mais seguro de São Paulo fica de cofre vazio. Para você sair de casa muito bem informado. E a terça-feira foi movimentada. Levanta dessa cama, tá na hora, o bom dia já começou, ó, faz tempo. E as imagens, que bom, ficaram muito boas. Obrigada. Universidades. Covardia contra a mulher. Diferente. Uma mulher subiu num guindaste para tentar voltar com a ex-namorada. A diferença é grande, até porque os padrões, os próprios formatos de telejornal também ficaram mais dinâmicos. Hoje em dia você tem apresentadores que apresentam jornais em pé, caminhando, conversando. É um jornal mais conversado. Essa leitura mais leve da notícia trouxe com ela também uma série de mudanças no estilo de se apresentar do jornalista, do apresentador. Agora, além disso, existe uma outra discussão. Tudo que é pensado na hora de um jornal tem como foco, como objetivo final, passar a informação. Mas a partir do momento que o jornalista começa a chamar mais atenção do que a própria notícia, aí fica um questionamento. Será que o objetivo está sendo alcançado? Pois é, então por isso se gerou a polêmica em torno desse vídeo em que a apresentadora aparece, né, com uma blusinha transparente, brilhosa, é uma roupa que a gente não costuma ver normalmente de maneira habitual.
em telejornais. E pelo que a gente viu ali no conteúdo, ela estava passando informações sérias, né, informações de economia, enfim. E aí a discussão foi em torno disso. Será que a gente está muito quadradão? Será que a gente está apontando o dedo na cara da mulher que quer se vestir daquele jeito e tem todo o direito de fazer isso? Mas também, por outro lado, muitos jornalistas defendem exatamente isso, que o profissional, o jornalista, ele não pode se sobrepor à notícia e o objetivo de informar fica comprometido em situações como essa. O que você aí pensa sobre isso? A gente já teve situações em que, por exemplo, um corte de cabelo da Fátima Bernardes foi mais notícia do que a própria notícia. Uma roupa ou um acessório de um jornalista acabou sendo mais destaque do que aquilo que ele... De onde é esse cachorro do inferno, gente? Cachorro que não nem tem cachorro aqui. Ei, Júlia! Então, existe toda uma discussão em torno disso. Em cada emissora, em cada empresa de comunicação, existe uma espécie de manual, que é um manual de visagismo. Não só para deixar as apresentadoras, os repórteres mais bonitos, como principalmente para garantir que a notícia seja o foco e não a pessoa que está passando a notícia, no caso, o jornalista ou o apresentador. Então, gente, o que vocês acham sobre esse assunto? O que vocês pensam sobre isso? Deixem a opinião de vocês aí. Digam para mim se vocês acham que o jornalismo deve evoluir, deve aceitar essas modernidades todas, como a gente viu, ou se o objetivo fica comprometido, que é passar a notícia, né? Se ele fica comprometido no meio de tantas informações visuais, de roupas, de acessórios, enfim. Me dá aí tua opinião, um beijo e eu espero vocês até semana que vem.